Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Niltinho, seu host aqui para falar sobre parentalidade com convidados incríveis aqui no meu, no seu, no nosso podcast, o Papo de Pai Podcast. E aqui a gente fala sobre parentalidade, criação, educação de filhos e todas as nuances que englobam todo esse universo que é você cuidar e se ocupar de uma criança. E aqui eu trago pais, mães, cuidadores, educadores, profissionais da parentalidade. Então, toda semana tem um episódio incrível com alguém mais incrível ainda para falar sobre um aspecto que é interessante a gente saber, de vivências e histórias da paternidade, da maternidade. E hoje a minha convidada é uma mãe. Então vamos falar um pouquinho sobre síndrome de Down, falar um pouquinho sobre maternidade preta, falar um pouquinho sobre todos esses nuances também. Mas antes, já fica aquele recadinho, se você está no YouTube, já curte esse episódio, compartilha com alguém, já assina o canal, que é muito importante para todos nós. Se você está na sua plataforma de áudio favorita, independente de qual que você esteja, nós estaremos lá. Mas se você estiver no Spotify, você tem a opção, que é muito importante também, de dar aquelas 5 estrelinhas pra gente, para mostrar para esses algoritmos da internet que existem pessoas falando sobre parentalidade. Então é isso, vamos iniciar o nosso episódio de hoje, que eu vou conversar com uma mulher que ela é ativista pelos direitos humanos, das pessoas com deficiência, das mulheres e pela promoção da igualdade racial. Ela é membro do Conselho de Promoção de Igualdade Racial do município de Carapicuíba, São Paulo, idealizadora do coletivo T21 Mães de Luta, cofundadora do Instituto Invisibilidade e mãe da Isadora, que está agora eu não sei se está prestes a fazer 3 anos, já fez 3 anos. Fez. De 3 anos... Mentira, vai fazer, gente. Ai, meu Deus. Vai fazer. Da Isadora, que está quase com 3 anos, e da Maria, de 11 anos. A minha convidada é a Aline Gonçalves. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Demorou, mas rolou. Pois é. A Aline foi indicação do Thiago, né? A gente conversou com ele alguns episódios passados, já fica a indicação de escutar e assistir o episódio incrível com o Thiago, né? Falar um pouquinho sobre também síndrome de Down, da invisibilidade, e você é cofundadora junto com ele. Isso. Né? Então, como a gente estava falando antes, um tema é o mesmo, porém com visões diferentes, né? Uhum. E vocês se encontraram nessa jornada e cada um com a sua história, com a sua vivência, mas buscando a visibilidade de crianças pretas com síndrome de Down. Mas quero ouvir de você. Quem você é na fila do pão da maternidade? Na fila do ônibus do quase 5. Boa. Bom, eu sou a Aline, né? Como você já leu aí essa bio inteira. Eu acho super engraçado quando as pessoas começam a ler a bio e falam, sou eu mesmo, essa pessoa? Tenho 34 anos, sou mãe de Maria, de 11 anos, e da Isadora, de 3 anos. Sempre estive nesse lugar de extrema consciência de onde eu estava, de uma sociedade machista, de uma sociedade racista, mas não tinha um posicionamento combativo. Depois de Isadora, que eu identifiquei aonde eu, de fato, precisava atuar, não só como mãe, mas como cidadã, entendendo que Isa teria dependência de algumas coisas, mais do que outras pessoas, né? Situações sempre muito específicas com Isa e outras pessoas também poderiam ter. E eu, sendo uma pessoa já esclarecida e vai atrás das coisas, né? E aí eu fiquei comparando. Eu, que sou uma pessoa que sou tão assim, né? Que vai atrás de tudo, que procura, faz a coisa acontecer, e quem não tem. Então eu adoto essa postura mais combativa depois do nascimento de Isadora, que eu recebo o diagnóstico dela e entendo que precisa ser feito mais, não só por ela, mas por pessoas como ela. E aí eu não falo só de pessoas negras com síndrome de Down, a gente fala isso dentro do Instituto, né? Porque é um discurso que o Thiago traz, essa tratativa. O Thiago e eu somos esse lugar. Eu sou uma mulher preta, ele é um homem preto, e fala desse lugar de invisibilidade, porque de fato existe uma questão social, uma questão, né? Mas a gente fala de todas as vulnerabilidades, né? Então a gente sabe que tem gente branca em situação de vulnerabilidade também. A gente sabe que, por exemplo, o autista é uma pessoa que não tem fenotipo, mas está nesse lugar de invisível também. Então a gente fala ali não só da síndrome de Down, da maternidade, da paternidade preta, mas de todas as pessoas que estão invisibilizadas, seja pelo sistema, seja pela sociedade, seja pelo profissional da saúde, seja pelo profissional da empresa privada. E aí a gente traz narrativas fortes a respeito. Não só
pessoal trazia diálogo, mas agora com o Instituto, que é isso que o Thiago entendeu em algum momento, eu já fazia em Carapicuíba. Eu tinha um sonho, um grande sonho de abrir um instituto onde as fonos, as fisioterapeutas passeassem flutuando no lugar. Um atendimento atrás do outro. E aí eu me deparei com as realidades, né? Opa, esse negócio não vai funcionar dessa forma. Enquanto isso, Ti já tinha esse trabalho. Thiago tem 10 anos, mais de 10 anos, no enfrentamento de combate ao racismo. E vem com um projeto de fotografia documental ali, denunciando essa invisibilidade através da fotografia, da arte que ele produzia. A gente se conheceu porque eu fiz um curso de formação política e uma mana me indicou. E ali eu tinha o Léo, a Ana, a Leila, gente que olhava e falava, a gente consegue fazer isso acontecer. Mas como? Eu ainda muito perdida, né? Porque eu também tô invadindo os lugares institucionais, né? De política institucional. Então você fala, cara, se aqui tá assim, quem dirá como que eu vou abrir um instituto, né? Como eu vou trazer visibilidade para esse instituto que tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa, né? Como eu vou fazer diferente? Como eu vou ser notada, né? De maneira diferente. Como eu vou fazer com que os invisíveis sejam notados? E aí o Thiago tem um trabalho grande de visibilidade. Ele trabalhou muito antes de mim para que ele chegasse onde ele tá agora. E aí ele me convida. Ele fala, eu acho que a gente podia juntar forças, porque E é o lugar de fala, né? Esse não é o meu lugar, né? A falta de acolhimento é direcionado, né, 100% ali com a mãe, naquele momento do nascimento da criança, por exemplo. E o Thiago fala de um outro lugar. Esse lugar de, olha, vocês podiam ter cuidado melhor do meu psicológico, galera. Eu fiquei meio bugada. É meu lugar de fala. Então, ele entendendo que eu estava ali já extremamente envolvida nas questões de Carapicuíba, com denúncias e tudo mais. Ele falou, vamos juntar os paninhos e aí a gente monta um instituto. E graças a Deus e ao esforço incansável de várias noites sem dormir, a gente está conseguindo movimentar, sair desse lugar de invisibilidade. Uma denúncia que o Thiago faz diariamente, eu também, essas grandes instituições que existem e falam de inclusão e continuam fingindo que pessoas negras não existem, fazendo inclusão só para eles e não inclui a camada de pessoas com deficiência, negras com deficiência. Então a gente se deu por causa disso, né? E aí tamo aí. Tem o que a gente tava falando hoje, a gente tava numa agenda, tem uns 4 meses que a gente decidiu se juntar para fazer o instituto. E de lá para cá, as instituições sérias porque não adianta você só falar de inclusão. Você tem que transformar o diálogo que a gente tá fazendo aqui em algo que seja palpável, que impacte essa família, que impacte a sociedade de maneira potente, né? Então a gente fala, mas para que isso seja transformado em atitudes para atender uma família. E a gente não tá falando só de cesta básica, né? A gente tá falando de informação, psicólogo e aí afins. E quando a gente faz a interseccionalidade das causas, a gente chega num avatar que não está nítido para todo mundo, né? Então, quando se fala de síndrome de Down, quando conheci Thiago, assim, caramba, né? Faz todo sentido o nome do projeto. Porque quantas pessoas pretas que têm síndrome de Down que eu conheço? Nenhuma. Já vi na internet, mas quando você fala de síndrome de Down, sempre é o mesmo roxinho, né? Literalmente. Mas sempre é uma criança branca, uma pessoa branca, né? Então não vê um caso de sucesso de uma criança que chegou, uma pessoa que chegou com síndrome de Down, que virou um ator, ou que virou um escritor, que virou um fotógrafo. E quando acontece, mostra que não é uma pessoa preta. Sim. Né? E porcentualmente é praticamente 50%. Né? Então não tem muito assim, mas é uma pequena faixa. Não. É de igual. Né? Então, quando a gente vê isso, a gente se assusta e vê como que todo o sistema tem esse direcionamento de apagamento ou de negligenciar, ou simplesmente tá nem aí, né? Com a questão social, racial, dependente de qual que é a doença ou qualquer outro tipo de situação. Deficiência. Sim. Na verdade, assim, né? A gente já traz o diálogo social, né? De que existem mais mulheres pretas e famílias pretas nas periferias. Esses dias eu me deparei com uma pergunta. Uma mãe que
elas geralmente não chamam o Thiago, acho que por se identificar, né? E aí me chamaram ali. Oi, pode fazer uma pergunta, por favor? Não me acha que eu sou burra ou qualquer coisa, mas eu realmente não sei. A pergunta dela era: a expectativa de vida de uma criança, de uma pessoa síndrome de Down negra é menor de uma pessoa não negra por genética ou por social? Ela é uma mulher preta, né? A gente subentende que ela devia ter um mínimo de pensamento de falar, pô, mas vamos lá, vamos ver nas universidades quantos negros tem, vamos ver no jornalismo quantos negros... E deveria ter feito essa viagem de retorno, né? Mas não, ela é impactada com 2 notícias ali, com o filho síndrome de Down, e ela não tem tempo de pensar no social, Niltinho. De fazer de parar pra pensar, como eu tive, por exemplo, falar, não, é uma questão social, gente, também, né? Porque se estão matando filhos típicos de mulheres pretas todos os dias, estão matando também não a bala, mas tirando a oportunidade dessa criança ter terapia, matando ele mais cedo. Ele vem a óbito mais cedo por falta dessas terapias, né? Quando você... A gente não queria falar... Enfim, mas tem um filme super legal aí que surgiu, não vou falar nomes, de todo elenco síndrome de Down. Trabalhando em inclusão. Aonde tá a pessoa síndrome de Down negra no filme? E aí, por trás, tem organizações que indicaram pessoas. Tem organizações que conhecem o Invisibilidade, provavelmente já ouviu falar. Porque não é só tirar foto com o Invisibilidade. Não é só curtir, não é só compartilhar. Né? A gente está trazendo a discussão para que isso seja revertido para essas pessoas. Eu tenho na minha cidade um menino que nunca passou no cardio. Ele tem 1 ano e 8 meses. O síndrome de Down, 50% do síndrome de Down, ele nasce cardiopata. Como é que essa criança nunca passou? E como é que essas instituições estão falando de inclusão só pra gente rica? E não viu que lá na periferia tem um menino que nunca passou? E aí a gente fala sempre, eu vou fazer camiseta. Eu falei, já vou fazer camiseta e caneca. Inclusão pra quem? Pra quem que vocês estão falando de inclusão? A gente viu lá, né, a Seda, vou falar o nome, mandou pra um cara branco o creme de cabelo, o kit novo do Homem-Aranha pra cabelo crespo, né? A criança é síndrome de Down. Ok. Pô, dá uma tiração com a nossa cara, sabe? Então... São essas coisas que parecem pequenas, mas são somas de que você continua, ao invés de incluir, você continua colocando essa pessoa neste lugar de invisibilidade, né? Nesse lugar de, olha, a gente tá aqui falando de inclusão, mas você não cabe aqui, porque, né, a gente não tem culpa de que você é uma pessoa preta, que sua mãe não tinha como, né, pagar terapia pra você, porque hoje eu pago terapia de fisioterapia pra Isa, por exemplo, mas ela ficou 2 anos pra ter fono. Eu sei o quanto impactou. A gente é tudo tagarela lá em casa. Eu estimulo ela. Mas eu sei o quanto isso vai impactar na fala dela. Eu sei, como mãe, né? E eu não comparo Isa com Maria, por exemplo, mas eu percebo que Isa é terrível. Ela pega as coisas assim. E se ela tivesse fono, ela tava falando, por exemplo, mais de uma palavra numa frase, sabe? Ela fala mamã, ela fala teté, ela não consegue, ela raciocina, mas não consegue porque ela não sabe falar. Isso é um treino de habilidade linguística. A gente sabe ouvir, falar, ler e escrever. Ela precisa disso para se comunicar, né? Então, quando eu nego esse direito para essa criança de não ter oportunidade de falar, quando eu nego o direito para uma criança de não passar num cardio, quando eu nego o direito dessa criança não fazer uma fisioterapia que vai impactar no desenvolvimento dele na vida adulta dele, o sistema e o poder público continua matando gente preta, mas agora com recorte. Que aí eles estão matando com gente preta com deficiência. É simples a conta. E assim, vai ter gente ainda passando pano falando que não, mas não tem o sistema... o sistema não funciona apenas para as pessoas que são pretas, não funciona para todas as pessoas. Uhum. Essa é a desculpa que muitos vão dar, né? Que o sistema não funciona, não é por causa disso, não, é porque não funciona. Mas quando a gente olha de forma macro, né? O micro a gente já entende, mas quando de forma macro, você vê quem tem condições de pagar, né? De ter minimamente recursos para ter parcerias, convênios, diálogo com outras pessoas, pelo menos para conhecer, se conscientizar, você começa a enxergar, né? Então, vai muito além apenas da parte social ou racial.
né? Vai o entendimento que é um sistema que é voltado para ter essa parte sempre isolada ali no canto. Exatamente. Né? O grande problema é que, não só hoje, mas do início do século para cá, tá cada vez mais as vozes negras falando cada vez mais alto. Reivindicando o seu lugar na sociedade de forma justa. Né? Levando em consideração que 60% da população brasileira são de homens e mulheres pretas, 50% de mulheres que são pretas, como você consegue ver isso na sociedade, na sala de aula, na rua, no seu trabalho? Né? Então, minimamente, a cada 10 pessoas tem que ter 5 homens e 5 mulheres. 2 pessoas pretas, 3 pessoas brancas, 2 mulheres pretas, ali, né, mais ou menos metade para cada um. E não é isso que a gente enxerga. Não é isso que nossos filhos enxergam. Né? E quando a gente faz esse recorte para as crianças, pergunta para as crianças, quem está nos assistindo, né? Se você tem um filho que não seja preto, pergunta para ele quantas crianças, coleguinhas na sala são pretas. Né? Se ele contar na palma da mão, uma mão, 2 mãos, mas quantas pessoas tem na sala? Né? Tem que ser no mínimo 50%. Né? Se você olha ainda, se você é uma pessoa que tem condições de estar numa escola particular e que esse número vai ser muito menor ainda. Né? Então a gente começa a visualizar que tem algo muito errado, né? Na estrutura. Né? E para mudar a estrutura teoricamente é fácil mudar. Mas e a cultura? Esse que é o problema. Né? A gente falava isso sobre outro assunto, mas o mesmo, né? Eu estou inserida nesses lugares tentando invadir esses lugares institucionais, tentando fazer política nesses lugares. E sempre que eu tô acompanhada, por exemplo, eu e o Léo, nós somos amigos, né? Mas é sempre achando que eu sou a namorada do Léo. Sempre achando que eu estou acompanhando a outra pessoa. Nunca é o meu lugar de fala. Eu sempre estou acompanhando alguém. Que é uma coisa que é super pesada também. Até você se posicionar, invadir, jogar o pé na porta. Eu falava, o Invisibilidade recebeu uma premiação pelo projeto fotográfico. Aí o Thiago é extremamente generoso, colocou a minha cara preta lá, né? Pra me colocar ali também no meio, me puxando, né? Porque é difícil fazer. A gente não se organiza, Nilton. O povo preto, às vezes, não se organiza. Aí você vê o MNU, você vê ao Negro, que são todas instituições que deveriam proteger ali os direitos ou lutar por direitos, enfim. A gente fala do discurso muito bonito de uma mana puxa a outra e etc. Não é assim que rola. Não é assim que funciona. A gente, de fato, não se organiza pra... Vamos falar, e eu vou falar da minha cidade, que eu não posso falar de outro lugar. Na minha cidade, se eu não me engano, tem 67% da população preta. Numa maioria esmagadora de mulheres também. Hoje a gente tem 17 vereadores eleitos. 2 vereadores pretos lá, né? Que aí, conforme o ambiente deles, tentam fazer algum tipo de política pública para pessoas pretas, mas também é muito difícil, porque a minha cidade é uma cidade conservadora, né? Então, fazer política ou tentar invadir esse lugar em Carapicuíba é insalubre demais. A sua mente não para de funcionar, sabe? E aí vem um cara de fora, que é o Thiago Ribeiro, e fala, não, peraí, né? Dá pra fazer alguma coisa, né? Pra além da política institucional, o que a gente pode fazer por trás? A gente pode se organizar pra puxar? E aí ele me puxa. Então vamos te puxar. Vai sair na alma preta? Vamos te puxar. Vamos sair da raça? Vamos te puxar. Né? Vai lá no tio, vamos te puxar. Pra colocar, me colocar nesses lugares de fala também. Porque senão você fica patinando ali. A gente foi numa plenária política, onde me deram fala, e a maioria da galera que tava lá ficou brava, porque quem é essa negrinha para falar, para apontar o dedo na minha cara? Eu sou mãe de uma criança com deficiência que não tem políticas públicas em Carapicuíba. Isso me dá mais que legitimidade para falar, né? Porque eu não conheço só a minha filha, mas eu conheço uma série de outras denúncias de falta de atendimento. A gente fala de... a gente estava falando hoje de manhã, e eu tô com isso na minha cabeça também com a Carla, lá da Iniciativa Kids, de vacinas, né? No privado, no particular, o médico te dá, o pediatra te dá inúmeras vacinas pra você tomar. Essa você pode pagar, essa você não pode... Enfim, na rede pública municipal é optativo você dar, por exemplo, a pneumo 23, que pra minha filha, mais uma vez, define vida e morte por causa da imunidade dela. O que leva o sistema
a gestão, o Estado, a entender que essa vacina, por exemplo, para minha filha, não é relevante. Que ele não vai sofrer a perda da minha filha, né? É mais ou menos por aí. Então, julgando o fato da gente ter muitos casos de comprometimento imunológico e em todas as deficiências, isso é fatal, né? Uma questão de prioridades, por exemplo, para passar no médico lá. Você tá na filinha do médico e a mãe não quer deixar você passar porque o menino não tem fenotipo. Mas a ISA é ativa, então eles acham que a ISA tá tudo numa boa, porque a ISA é terrível. Não, a ISA pode ir, não, ela pode esperar. Ela não é prioridade, ela é prioridade. Ela tem comprometimento imunológico, qualquer coisa que ela passar a mão aqui, ela pega. Principalmente com... Sabe? Então, assim, falta ação do poder público, falta organização de nós, mulheres, para estar nesses lugares, de nós, povo preto, para estar nesse... Falta organização. Mas falta da sociedade também o olhar de falar, já escravizamos esse povo tanto tempo, velho. Foi construído no sangue, na violência, né? Em cima desse povo. Vamos abrir um espaço para esse povo entrar, né? Então, se não for... E é real. Se não for nós por nós mesmos, você esquece. Esquece. E tem que ser com os 2 pés no peito, né? Com os 2 pés no peito. Como é que é? Que esses dias... a menininha lá... Não sei... Aline Gonçalves é o meu nome. Sou mãe de uma pessoa com deficiência. Que vem falar, às vezes, quer pegar a gente falando, sabe? Você não dá... e a gente sabe onde está a maldade. Principalmente a gente que é mulher. Pode tirar a mão, é assédio, viu, vereador? Pode tirar a mão de mim. É assim, não tem como ser diferente. Porque se você deixa uma vez, ele vai achar que você pode 2, que você pode 3. Então, como a gente... repete aqui, é um lugar insalubre de se estar. Mas aí eu olho invisibilidade... Veja as oportunidades que a gente está conseguindo criar para essas pessoas. E aí eu paro e falo, não, vamos continuar andando mais um pouquinho. Vamos continuar tentando mais um pouquinho. Porque eu acho que grandes coisas a gente pode fazer por pessoas. Que vai além de Isa, Nilton. Não é por Isa. Porque Isa tá lá em casa, no quentinho. Eu falei esses dias, podia ter limitado a minha vida. E eu entrego 6 cestas básicas por mês e tá tudo certo. Mas como você dorme... sabendo que a pessoa nunca teve acesso a um cardio. Nunca teve acesso a uma fisioterapia. Minha filha levou meses, Niltinho, pra colocar a mão na boca, cara. Eu tinha que estimular minha filha a fazer cocô. Sabe? Pra comer, eu tive que passar meses. Era tenso pra ensinar ela a comer. Imagina a mãe que não tinha nem como ter ali... uma fita, gente. Não sei se ele usa. Uma fita... bandagem. Cara, 80 pau aquilo. Se a mãe não tem dinheiro pra comprar comida, como ela vai lá no posto e a fono vai pedir 80 pau num negócio daquele? Sabe? Então, são todas as questões que a gente fala de inclusão. E tem mãe que fala, mas o cansaço e o peso são pra todas. Minha amada, mas você sabe que seu filho vai ter a terapia, que ele vai conseguir pelo menos falar o nome dele, né? E a mãe que não sabe? Né? E essa criança que vai continuar esquecida? E é o básico do básico que não tem, né? O básico do básico. O que dói mais, que foi que me causou essa dor, esse incômodo, essa indignação, é saber que tinha mãe cansada de pedir fralda. Não gosto nem de falar, mas quando eu me posicionei, tinha uma mãe... Não vou citar nomes, mas tinha uma mãe que falava muito comigo. E eu sempre ajudava como eu podia. Às vezes eu não filtrava, gente. Agora eu aprendi a filtrar. Mas, eu tirava de casa e levava. Porque eu sou dessas. E aí, numa noite, eu passei a madrugada falando com ela. Ela falou, olha, hoje eu tiro a minha vida. Porque como é que você implora por fralda? Como você tem que se vender pra vereador pra pedir fralda? A menina deve ter 18 anos, menstrua, é uma criança autista, severo, não verbal. E como que você vai implorar por fralda na UBS, cara? É desumano. É desumano na minha cidade as pessoas levantarem apadrinhamento para causa de pessoas com deficiência e fazer a pessoa ir lá no gabinete dele e pedir fralda. É o básico. É o básico. Então, essas coisas me fizeram sair dali do conforto. Falando, gente, não é possível não. Não é possível. Se não vai falar, eu vou falar. E aí eu saí de Carapicuíba, né? Eu tava fazendo muitas movimentações lá, mas eu entendi, não, esse discurso não é pra Carapicuíba. Porque se as pessoas, a maioria dos vereadores estão no segundo mandato ali, alguém já falou isso pra eles em algum momento. Alguém já levou. A gente tem outras mulheres lá, né? Tão assim, posicionadas quanto eu, e até mais às vezes, porque grita, né? Até eu ainda meto louco às vezes, sou eu? Não, tem uma mulher que não deixa passar, sabe? Então, já foi falado lá. Então, se eu não posso fazer ali ainda, Nilton,
pelos meios públicos, o Invisibilidade me permite falar com outras pessoas, pessoas que podem olhar e, de alguma forma, ajudar, né? É obrigação? Não, mas se você está falando de inclusão, a gente está aqui para te mostrar que não existe você falar de inclusão sem colocar nós no rolê. E acaba captando de uma forma diferente, né? Muitos ditos intelectuais, né? Pessoas que realmente têm dinheiro, que têm o altruísmo de ajudar, vão pela arte. Nossa, que foto linda. Deixa eu conhecer mais Estético. o que tem além da foto. É uma maneira. Sim. Né? Mas não poderia ser apenas por essa forma, né? De trazer visibilidade para pessoas pretas, né? E o que o que mais me machuca mesmo, que a gente não tá falando assim se meu filho vai ser aprovado numa universidade. Às vezes não vai chegar nem na escola. Às vezes não vai nem ter acesso ao básico do básico, quando eu falo, não vai ter o acompanhamento pré-natal. Sabe? São coisas tão pequenas, para a grande maioria, faz diferença entre vida e morte. E tem uma outra maioria também que, poxa, não estou nesse lugar, não preciso disso, eu tenho meu plano de saúde, mas não tem a terapia, vou bater de frente, vou acionar a justiça. Sim. E às vezes não tem nem condições de acionar a justiça, não tem um plano de saúde da empresa e se acha que é o cara que está pagando, que é o cara que movimenta o mundo, que é o cara que é realmente o dono do capital e é isso e pronto. E não é isso. Quando tem a consciência, um letramento social, um letramento racial, aí você entende que o buraco é muito mais embaixo. Sim. E que é uma dor, uma luta que tem que ser de todos. Né? E quando você enxerga de forma macro, você vê realmente a pequena minoria mesmo que detém os recursos, que detém a caneta, que detém o poder e penaliza o grande resto da população. Exclui, né? A custo de quê? Né? E fomenta a disputa entre pessoas. Né? Quando fala assim, a Aline tá aqui, mas ela tá representando, olha só quantas pessoas pretas podiam estar aqui, mas é ela que tá aqui. E com certeza vai ter uma outra mulher preta, por que ela e não eu? Aí vai fomentar a briga entre elas, mas quem tá ali no poder, deixa lá. Tem o importante é ter, né? Exatamente. Eu estou incluindo. Exatamente. E assim, eu falei esses dias, eu vou repetir. Entre esquerdas e direitas, partido sexto, eu continuo sendo uma mulher preta, mãe de pessoa com deficiência. Ponto. Se eu não... Aí falam, né, que a gente é muito raivosa, a gente é brava o tempo todo. Esses dias a gente tava com a minha mãe no calçadão, e uma mulher veio com a criança dela, cadeirante, e aí ela, não, minha mãe, ela quase me empurrou. Nossa, que cara feia, né? Eu falei, às vezes ela não tá com cara feia. Ela falou, eu não tava vendo que ela tava vindo. Eu falei, deveria ter visto. Você não sabe de onde ela tá vindo. Eu conheço mães que atravessam uma cidade quase todos os dias pra garantir terapia pros filhos. Você não sabe se ela comeu, se ela quer fazer xixi, se ela tá meio... Você não sabe. Então, talvez eu hoje ser mãe de uma pessoa com deficiência me trouxe... Talvez não, com certeza. Me trouxe esse outro olhar de que tem alguma coisa muito errada. Já identificava que tinha errado com a sociedade, né? Quando eles me colocam num lugar de mulher preta... É só, né, samba e atributos artísticos e, né, quando acho que eu não sei pensar porque eu sou uma mulher preta, que eu só tenho que ser bonita e falar, né, ou dar uma sambadinha do samba rock e a coisa mais além, quando me deixam dentro dessa caixinha. E aí, você passa a ter uma visão diferente quando é o seu lugar de fala, né. A gente... discutindo esses dias, a gente falando justamente ali com a minha família, né? Entendendo que Isa tem lá toda uma coisa diária de incentivo pra tudo. Tá, Isa, mas vamos lá levar a fraldinha no lixo, aí você dá a fraldinha pra ela, às vezes ela leva minutos, às vezes ela leva na hora. Compartilhando coisa besta, ela passou a olhar
mostrar que fez cocô. Gente, pra gente lá em casa, é um negócio que, ai meu Deus do céu, ela falou que fez cocô, né? Então, ela mostrando na televisão, conseguindo pensar sozinha, né? Então, ontem eu peguei minha toalha pra tomar banho, ela foi lá no ventilador, pegou a toalha dela, porque ela entendeu que era o banho. Gente, você não sabe o quanto isso é pra uma família típica, né? E aí, quando eu comecei a me mover nesses lugares, que eu ainda não sabia, tava fazendo por instinto, me falaram que eu tinha que olhar com amplitude e tudo. Eu vou te ensinar a olhar tudo com amplitude, né? E eu olho e falo, como é que eu vou olhar com amplitude esse negócio que fala que minha filha é um problema meu e não da gestão, e não do Estado, né? Que fala que minha filha é um problema meu, que eu tenho que me virar com terapia. Se ela falar ou não, é um problema meu. Se ela não, né? Sendo que se o pai e a mãe não dá conta, por um motivo mais óbvio, se o pai e a mãe não dá conta, se essa menina, se essa adolescente, ela, né, se desembrenhou aí fazendo coisa errada no mundo, né, no mundo do crime, etc. Quando ela não é um problema do pai e da mãe, é um problema do Estado. Por que a minha criança não é um problema do Estado? Por que a minha criança deve ser... Porque eu não posso pagar, tem que ser um problema do Estado. Né? Então, falta isso, falta entender, o município não deu, denuncia no Ministério Público, demora, mas eles não vão ficar nessa, sabe? Então, e é tudo isso, agora eu falo tudo, não consigo denunciar no Ministério Público, né? Vamos tentar entender como é que dá pra fazer todo mundo junto, e aí rola também a competição, né? Que você fala, lá em Carapicuíba, talvez eu seja a única mulher preta que fala do recorte de pessoa com deficiência, né? E me questionam, as pessoas questionam. Nossa, mas são muitos invisibilizados. Mas não são só pessoas pretas. Você é preta? Você já não pode estar falando. Porque racismo reverve... Não, pelo amor de Deus, né? Não vamos falar sobre isso, porque não é o seu lugar de fala. Quando a sua prole for gerada porque você foi porque seus ancestrais foram repetidamente violentados e estuprados na frente do pai, da mãe, aí a gente conversa. Do contrário, você já foi seguida em loja porque você é branca? Não, então cala a boca, né? Não é o seu lugar de fala. Te chamaram na escola de neguinha do sobaco fedorento porque você era preta só pra te espizinhar porque você era uma mulher preta? Não é o seu lugar de fala. Então, as pessoas, às vezes, falam com ingenuidade. Às vezes ela só quer anular aquilo que você tá fazendo, Niltinho. Então lá, por que ela pode estar lá sendo uma mulher preta e eu tô aqui há 20 anos, 30 anos na luta PCD e eu não tô tendo essa oportunidade? Muda o discurso, faz diferente, não adianta ficar ali 40 anos, vocês são evangélicos? Tem uma palavra que o cara ficou lá 40 anos no deserto, né? Você vai ficar 40 anos no deserto lá dentro de Carapicuíba. Por que eu ampliei o discurso? Por que eu saí de Carapicuíba? Porque eu precisava que outras pessoas me ouvissem falar, pessoas que têm... E isso me levou não só pro invisibilidade, mas politicamente também. Outras pessoas de fora com mandatos sérios, gente que faz a coisa séria, que não vem surfando na onda, que vem porque acredita que pode fazer por essas pessoas. Na Alesp, por que Carapicuíba não faz? Porque tá preso ali. O cara, ele apresenta o projeto de lei e aí ele coloca lá, apresentamos o projeto de lei de número tal para pessoas com deficiência. A mãe que tá ali achou o máximo, olha lá, ele é o protetor da causa de pessoas com deficiência. Mas não sabe que ele tem que brigar pro prefeito sancionar aquela lei. Não adianta ele apresentar. Então ele fez aquilo, tá tudo certo. Não, meu filho. E esses dias eu comento que às vezes eu acordo meio revoltada, eu falo, fulano, pede pro prefeito sancionar agora, né? Você truta do prefeito? Pede pro prefeito sancionar esse negócio agora, que não adianta de apresentar. A gente quer o negócio acontecer. É fácil falar, tá, né? Eu tenho projeto de lei, eu montei o projeto de lei, vou lá. Olha, mães, eu apresentei aqui um projeto de lei, mas vai adiantar seu projeto? E aí, então, pra além de Carapicuíba, Niltinho. E graças a Deus outras pessoas me ouviram, outras articulações foram feitas para que o Invisibilidade ele tenha a função para que ele nasceu, né, seja atendida ali, que é o Instituto, né, eu falo, que o projeto de fotografia, nem sei se já continua tocando em algum momento, né, provavelmente, o Instituto é para isso, né, e eu falei, esses dias eu me emocionei falando com ele, é para que mães não fiquem ali, ó, pastando igual eu pastei, para que a Lines tenham o impacto da falta de acolhimento bem menor. Para que Isadoras tenham a mãe 100% ali quando nascer. Eu tive dias de febre, porque eu não podia estar ali, porque o diagnóstico me afetou demais. Não da síndrome, eu tinha medo do que a síndrome podia trazer. E se ela podia me tirar a minha filha. Então, se eu tivesse uma equipe preparada ali, por exemplo, a gente tá vendo uma cartilha, tá escrevendo uma cartilha
E pontuando tudo isso em visibilidade, né? A falta de acolhida e etc. E transformando a falta que foi pra Aline numa coisa que vai suprir pra Maria, pra Joana, né? Então, é pra isso que a gente tá aqui, né? Deixar a sociedade um pouco mais justa. Talvez a gente consiga daqui 100, 150 anos, eu não sei. Mas é isso que a gente faz aqui. É utópico, né? Mas talvez os nossos netos Isso. estejam vivendo essa gente. utopia. Né? É cansativo, mas a gente recebe relatos assim. Uma mãe falou: olha a foto do meu filho, ele é uma pessoa preta? Aí eu fui. Aí eu expliquei pra ela, né? Existe uma coisa chamada colorismo e tal, mas ele é preto de pele clara, tem traços negroides, ele é um menino, ele é um pretinho. Ela, então a gente é do invisibilidade, eu não acredito que a gente é do invisibilidade. Sensação de pertencimento, cara, sabe? A gente tem alguns movimentos aí de negritude e tal. Quando você olha, você imagina que você vai ter essa sensação lá de pertencimento. E políticos também, né? Você fala, um monte de mulher preta fazendo política, esse lugar que é o meu, cara. Então, não é uma coisa só. Não é numa frente só que o invisibilidade existe para atingir. A gente fala de um montante de coisas que impactam a vida dessas famílias, desse sistema familiar, da pessoa com deficiência de maneira individual, né? Uma vez me falaram assim, nossa, mas tudo... não pode falar mais determinado tipo de coisa... não cabe mais, porque eu falei assim, teve um momento na minha vida que eu olhava aquelas recordações do Facebook, eu falei, isso aqui eu preciso apagar. Tem um amigo meu que fala cara, isso aqui é totalmente racista, eu sendo um homem preto, ou isso aqui é homofóbico, isso não cabe mais. Uhum. Eu, com essa vivência, essa maturidade que eu tenho hoje, isso aqui é vergonha, e eu apagava várias coisas. Aí, através dessa conversa, assim, mas muita coisa não pode hoje, porque é racismo, é isso, é aquilo. Pô, você falando dessa forma, daqui a pouco os japoneses também vão estar reivindicando os direitos. Falei, que bom, por que não eles reivindicarem, né? E qual o problema deles levantarem a bandeira, que são chamados de amarelo? E qual o problema se outra minoria levantar a bandeira que estão sendo oprimidas? Qual o problema? Né? E chega um momento da vida que as pessoas estão cansadas de apanhar. Estão cansadas de ser invisibilizadas, estão cansadas de não ter o pertencimento, né? E que bom que tem esse levante, né? As pessoas com privilégio se sentem acuadas. Eu não posso falar isso porque é preconceito. Não podia falar em nenhum momento. Só que hoje, graças a Deus, graças a todos os movimentos, que muitas coisas realmente não cabem mais. E que bom que não cabe, né? E, infelizmente... a questão de meter os dois pés no peito, muita gente vê assim, o homem preto é violento. Então, se você realmente levanta o tom da voz para poder falar alguma coisa, para você tentar ser entendido, tá vendo? É ignorância, né? Já tá partindo, para que falar alto? Sim. E às vezes conversando de forma educada não vai. Às vezes, Às vezes você tem que forçar uma situação. Sim. Não tô falando de violência, mas tô falando, você tem que se mais impor. contundente no discurso, Sim. né? Só que aí olham de uma maneira totalmente pejorativa. Invisibilizando ou neutralizando o que você está falando. Simplesmente para poder te calar. Exatamente. E é isso que eu falo. Eu falava do prêmio que a gente recebeu. Foi por isso que eu falava. E aí o Vini, que é um dos organizadores, essa semana ele me chamou. Oi, Aline, nananã, quero te agradecer nananã, por estar aqui, né, por ter estado lá conosco. Blá, blá, blá. E a gente está criando uma série de tratativas pro ano que vem, planejando, nanana. E aí eu falo, Vini, é complicado, porque lá premiou muitas mulheres, muitos homens também, né? E eu falei exatamente dessa dificuldade de, mesmo ali, mulheres estar nesses lugares, né? É muito complicado. Lugares de tomada de decisão, lugares de destaque, lugares de liderança, sobretudo mulheres pretas. E ele fala, que você pensa em alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir esse impacto? Vamos conversar, nananana. E é sobre isso. Né? A gente não se move só, né, falando igual tagarela, nossa, porque agora não para de falar a mesma coisa. Não, é porque a gente vai falar até que as pessoas consigam entender, né? Aí você vê, comparando com os japoneses e etc, né? Ou aí
já me falaram, mas não foram só os povos pretos que foram escravizados, né? Não foi, mas com tamanha crueldade fomos só nós mesmos. Me aponta outro. Né? Então, é muito difícil você viver numa sociedade que continua tentando... Invalidavam o que a gente falava no passado com o poder da Bíblia. Falava que Deus não ouvia a gente falar porque a gente era preto. Deus não ouve gente preta. Hoje, querem invalidar a nossa fala mesmo, a gente se posicionando. Então, para você se reafirmar nesses lugares, é cansativo? É cansativo. Mas você continua falando. Como é que foi que a gente falou esses dias? A gente vai ser chato mesmo. Ai, porque ali, né? Eu sou chata mesmo. Sou. E aí tem outra coisa, né, Niltinho? Se você não é Gisele? Se você, por exemplo, não fala, você entra num lugar, o Léo geralmente tá comigo, tá entrando num lugar, e você fala com as pessoas e tem uma postura mais fechada, mais discreta, é porque você é metida. Porque se você é preta, você tem que andar abrindo os dentes, né? Você não pode... esses dias até me falaram, ai, nossa, porque ela é metida. Eu falei, mas se ela fosse uma mulher branca, você ia falar que ela era metida ou você ia falar que ela era discreta? Boa. Né? Então, porque aí tem que ser expansiva. Não tenho. Você não tem que falar. Sabe? Então, são várias as coisas. Mais uma vez, lá na premiação, eu observava o Thiago, que é mais o ambiente dele do que o meu, porque é São Paulo, né? Mais o ambiente dele do que o meu, aquelas pessoas, ele conhecia um pouco mais. E eu observava mesmo, tipo, as pessoas se desenvolverem. E eu me emocionei. Que eu falei, gente, eu tô lá em Carapicuíba, mas tem mais gente como eu. Olhando e tentando fazer diferença para as outras pessoas, sabe? Que pensa que a menina falava assim, ela é homossexual. É fantástico o discurso dela. E ela falava assim, há 20 anos atrás, eu jamais pensei em estar num evento organizado por 2 homens pretos para premiar a gente preta. Porque a raça premiou gente branca, né? Então... Foi, velho. Palhaçada, Niltinho. Nossa. Não podia falar da raça, eu acho, né? Porque a gente saiu lá essa semana. Lembrando que não estamos cuspindo no prato que comeu. Muito pelo contrário. Nem sabia que ia sair lá. A menina jornalista que me chamou, ela é do Yahoo. Eu não sabia que ia sair lá. A gente viu depois. Ele vai sair em outros lugares também, mas nem sabia, gente. Só É apenas um detalhe. É apenas um detalhe, galera. Ai, que massa. Para entender um pouquinho mais da sua maternidade, a gente já entendeu bastante, já tá tendo conhecimento de causa, da causa, né? Isso é muito bacana, ter esse ativismo, ter essa liderança, ter esse impacto social, esse impacto para mostrar para a opinião pública, mostrar para os políticos o quão importante é visibilizar a saúde pública. Yes. Né? No primeiro momento, lógico, o síndrome de Down, a questão da racionalizar as coisas. Eu lembro que quando a gente foi fazer ultrassom dos gêmeos, da 13ª semana, a gente estava com a o exame marcado na clínica, lá em São Sebastião mesmo. E na semana, alguns dias antes, ligaram pra gente falando que o equipamento quebrou. E podia reagendar para alguns dias. Falei, não, mas tem que ser nessa janela aqui, ó. Entre esse dia e esse dia. Ah, mas não tem como. Poxa, aí a gente teve que se virar. Em São Sebastião tinha, acho que 1 ou 2 clínicas, outra não tinha vaga. Encontramos uma vaga numa clínica em São José dos Campos. Até aí tudo bem, né? A gente já tinha um acompanhamento de alguns médicos lá, só que não conhecíamos a clínica. Nunca fomos. Foi assim porque precisávamos daquela janela. E a princípio a clínica bem estruturada, num lugar ali bem... com uma feição social muito acolhedora. Tá, né? Vamos. Chegamos, passamos lá, entramos. Aí o médico assim, médico grosso. E olhou, por que vocês estão fazendo esse exame? Aí explicamos, né? Todo bobo, falou, não, estamos aqui fazendo acompanhamento da gestação. E lá em São Sebastião, a clínica quebrou, a máquina da clínica tinha quebrado. A gente teve que ir por causa dessa janela de oportunidade para saber sobre se tem a possibilidade do meu filho ter síndrome de Down ou não. Ah, tá. E se tiver, vocês vão tirar? E assim, velho.
totalmente grosso, sem acolhimento nenhum. Falei, lógico que não. A gente é para se preparar psicologicamente, financeiramente, e não é que a gente vai deixar de amar o nosso filho. Vai ter algo a mais, né? A gente Uma organização adicional. Já tem outro filho em casa nos esperando. Tem toda uma organização nisso, em que se tiver um filho deficiente, eu preciso me organizar mais ainda. Não que o meu primeiro filho seja tudo de qualquer jeito, não. Aí lá começa aquela erguer a sobrancelha, vai ter alguma coisa errada. Aí ele ali, eu sei porque a médica de vocês pediu esse exame. Falei, lógico que sabe, porque esse exame é para diagnosticar se tem alguma coisa lá na translucência nucal. Assim, pronto. Né? É assim, porque são gêmeos. E assim, no seco, sem mínima empatia, sem trato, sem cuidado, tato, né? sem delicadeza. Né? Afeto, que é importante lidar com pessoas, um momento, né? Tão especial ali daquela família, daquele casal, daquela mulher. E assim, né? Primeiramente falando, se tivesse sido diagnosticado com síndrome de Down, vocês vão tirar? Tipo, não é coisa que se fala. De jeito nenhum. Né? Então, totalmente, a gente vê o despreparo. Isso porque era uma clínica particular. E foi pago, não foi pelo plano de saúde, porque como foi de supetão, não tinha como. E tinha um prazo, né? Não, e detalhe, no final, olha assim, da próxima vez, fala que é gêmeos porque eu preciso de um tempo maior. Aí assim, mas a gente nem sabia que eram gêmeos. Poxa. Meu Deus do céu. E ele? Não, nunca mais voltamos, né? Não, mas quando ele entendeu que ele deu a notícia ali pra vocês naquele momento de que era gêmeos, ou não? Foi ali naquele momento. Mas ele não entendeu isso. Não. sem mínimo de zelo. É isso. Né? Então a gente vê o... A gente não sabia que era gêmeos. A gente tinha feito uma ultrassom e tinha aparecido um só. E a gente foi pra fazer... Engraçado, eu acho que tem alguma coisa aí, porque quando eu fiz um segundo ultrassom, os médicos me perguntaram se eu tinha casos de gêmeos na minha família, que possivelmente poderia ser gêmeos, mas depois era Isa só. Mas eu acho que em algum momento ali na genética da gestação atípica, ela tem alguma coisa que aponta pra uma dupla gestação. Pode ser, pode ser. Agora a gente já quer que ser o quê? Geneticista. Mas é sempre bom, o mundo né? é o limite pra essa pessoa. E assim, onde eu queria chegar é justamente que não tem esse preparo, né? A humanização para se tratar o humano, o ser humano ali. Independente de qual seja a função, de qual seja a profissão, falta isso. Falta a sintonia fina, o cuidado, a delicadeza de você tá tratando com uma família, com uma vida, né? E voltando para a questão ali do ultrassom, e aí? Se fosse uma notícia que fosse adversa, é assim que se dá? Exatamente. Então, eu vejo o quanto falta carinho nas relações, né? Principalmente nessas, né? Que estão ali lá no médico, quando vem o suposto diagnóstico de Isa, o terceiro médico vem e fala, olha, ela tem uns buracos aí no coração, chileno. Ela tem uns buracos aí no coração, mas tá tudo certo, vai encaminhar o cardio. E aí eu imagino um coração, eu imagino os buracos do coração, eu imagino crateras no coração dela, né? Eu fico, gente, que é isso? Eu tinha uma mulher preta lá, quando uma enfermeira preta, quando Isa nasceu, e eu realmente tive vários episódios muito ruins na minha gestação. Eu não conseguia levantar quando eles colocam a gente pra levantar. E eu tive, eu identifico a síndrome da Isa. Quando colocam, eu falo, a Isa é síndrome de Down, mãe. Ela falou, não, ela não é, ela é a cara do pai, né? Eu falei, não, ela é a cara do pai, mas ela é síndrome de Down. E aí eu ouço um burburinho do ouvido aqui, fez o exame, transcendência nucal, né, o morfológico. Eu falei, fiz, mas não acusou nada de efetivo, acusou só uma alteração que as médicas não me falaram o que era. Mas então, segui, e aí me costurando ali, coloca... E aí, naquele momento,
elas falam que eu tenho que pegar ela, mesmo costurando ali, né? Pra aquele primeiro contato e tal. E a gente sobe e eles sugerem, né? A gente sugere o diagnóstico, o médico subiu uns 40 minutos depois, pelo fenotipo a gente sugere esse diagnóstico. Mas nessa hora de levantar, elas nunca dão banho na gente, a gente tem que ir sozinha. Mas eu já tava tão impactada ali, eu entendia que tinha algo diferente. Não, cesárea não, foi normal. Ou a família, né, ou a mãe que te ajuda, ou você vai sozinha, né? E eu não conseguia. Elas me deram banho, elas não dão. Mas eu tremia no estado. Eu parecia, sabe, vara de bambu? Eu sinto dentro de mim a sensação que eu sei, porque eu não conseguia saber o que era realidade, se eu tava ali mesmo, se aquela era a Isa mesmo, se eu tava sonhando, se eu ia acordar. Sabe aquele sonho que você vai acordar? Eu vou acordar daqui? Porque tá tão estranho isso daqui. E quando eu deito, eu fico observando. A primeira coisa que eu observo é quando o Rogério entra, o pai da Isa. Eu quero ver a reação dele, né? Será que ele vai achar que eu que fiz alguma coisa errada, né? Que esse bebê, por isso que... Então eu olho ali e, tipo, ele olha ela e aí vai. E aí eu tava com a minha pastora, na época que eu frequentava uma igreja, a Andréia, que tava ali, tipo, se ela cair a gente pega, se ela cair a gente pega. Então o impacto dali, eu tive muita afetividade da minha família e dos meus. E dessa enfermeira preta, Fátima, o nome dela. Eu fiz questão de procurar o nome dela. Porque ela me deu banho e eu chorava compulsivamente, porque eu tinha certeza, eu falo isso em todos os lugares, as entrevistas, eu tinha certeza que qualquer vento ia levar a Isadora. Eu não sei te explicar, mas o fato dela ser deficiente pra mim era muito assimilado ao fato de eu perder ela em qualquer momento. Então, quando... Era a única coisa que eu pensava. Eu não conseguia pensar em outra coisa. A única coisa, pra além disso que eu pensava, na segunda noite, eu falei, gente, ela não vai namorar, né? Porque como que ela vai saber o que é namorar? Você falando aqui às vezes não vai conseguir ter acesso àquilo, né? As pessoas próximas de mim me ensinando a olhar com amplitude. Como eu posso olhar com amplitude se eu não sei se ela vai falar mãe? Uhum. Se eu não sei se ela vai saber falar... Desculpa, gente, eu vou me emocionar. Se eu não sei que ela vai saber falar que me ama. Eu não sei nem se ela vai saber o que é amar. E eu pensava nisso ali. Como ela vai saber o que é amar? Como ela vai... E aí eu criei mecanismos em casa, né? Eu fui vendo... Desculpa, gente. Eu fui vendo... Ai, gente, desculpa. Só fica tão tocada. Fique tranquila. Tem um Mundo com Alice, que é um canal. A gente acompanha bastante. Ai, gente, não sabia que eu ia ficar tão tocada. E aí eu fui entendendo ali no Mundo com Alice o que eu podia fazer pra ensinar ela a falar que me ama, gente. Foi a primeira coisa que eu comecei a estimular. Porque eu não sabia quando eu ia ouvir ela falar que me amava. Então eu passei a ensinar. E hoje você fala, Isa, você ama a mamãe? Ela aprendava, ela ama. Que foi o que eu tentei ensinar, porque é o de mais básico que uma mãe quer ouvir, né? É uma mãe, apontar, saber se... E aí a questão de namorar era se ela teria ciência do que é ter pra além dela, do que é o mundo, né? Então a gente fala do poder... A gente vira uma leoa no poder público na frente dos políticos filhos de... né? Mas dentro de casa a gente tá ali só pra conseguir fazer ela falar que me ama. Só pra conseguir fazer ela apontar a mamadeira. Só pra conseguir fazer ela ir no banheiro e apontar, mãe, é o cocô, é o xixi. Eu ensinei o cocô, o xixi. Hoje ela resmunga muito, então ela vai... Eu encontrei uma dificuldade esses dias, compartilhei até com o Thiago. Thiago, ela me requisita o tempo todo, né? Mamã, ela muda até o tom da voz. É uma mãe, é uma dependência que ela tem. Mas eu sei que é culpa minha, não é culpa dela, porque eu deixei ela nesse lugar. Eu fui proibida da fisioterapia particular, de poder participar da fisioterapia particular, porque eu não deixava a fisioterapeuta pegar nela. E eu sabia que aquilo era importante pra ela, mas ela sentia medo dos profissionais de forma geral. Então, a gente tá falando de maternidade, de uma maternidade que Maria sabia que ia falar, né? Aí me questionaram, ou não, a gente não sabe. Maria tinha indícios de que ia falar, Isa não, né? Quando eu me deparo com as pesquisas de síndrome de Down negros, por exemplo, não via fotos dela, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Por que não tem, né? Não sabia, o Thiago me trouxe essa realidade, mas a gente identificava que tinha alguma coisa errada. A primeira pesquisa que eu fiz foi a expectativa de vida, e eu vi que expectativa de vida de pessoas com síndrome de Down ia até 25, 30 anos. Gente, eu me desesperei no hospital. Falei, como eu vou enterrar um filho?
né? Então, as necessidades mais básicas, Niltinho, que é básico mesmo, que é falar mãe, é saber que aquilo é um pão. Olha, a gente tá tomando... E aí é extremamente cansativo, a gente tá tomando café, tá? Então, Isa, esse é o pão. O meu dia a dia é muito diferente de uma mãe típica, pra pessoa olhar pra mim e falar que é muito fácil, que é tranquilo cuidar da minha filha, por exemplo, porque eu estimulo a minha filha todo momento. Então você vai descer, Isa, você vai descer sozinha, mas Isa tem o lado certo de descer da cama. Isa, não pode bater assim, mas até eu entender que se ela bater na irmã, ela vai ficar lá no cantinho, que não é recomendado, inclusive, pela psicóloga, mas essa criança precisa de limite em algum momento. E aí eu coloco, se você bater na Maria, você vai ficar... Porque ela bate na Maria de graça, tá aqui, pá, bateu na Maria. Porque acha... Não sei. E ela é muito inteligente. O que me surpreendeu. Então, à medida com que ela foi crescendo, a síndrome foi diminuindo. Porque eu não identifiquei isso. Mas o meu dia a dia, de ouvir ela falar que me ama... Quando ela vê... Quando ela me olhou. Ela tinha... uns 7 meses de idade, que eu entendi que era me olhando que ela não tava perdida, era me olhando, ela sabe que eu sou a mãe dela. Que mãe passa meses pra saber se a criança sabe que ela é mãe dela, cara? Como vocês estão me colocando nesse lugar de inválida do que eu tô falando, né? Existe toda a guerra lá fora, mas existe o meu mundo com ela, o meu mundo com a Maria, né? Que é uma estimulação frequente, incansável, para os mais básicas tarefas do dia dela. De tirar. Ontem ela conseguiu colocar a calcinha, um pé depois do outro. Eu fiquei louca, eu filmei, falei, meu Deus, ela colocou um pé depois do outro. Esses dias o Noah tava lá no final de semana, ele, você não sabe, o Noah apontou que fez cocô. Então, são coisas que só a gente vai saber, que é do nosso lugar, né? Então, não adianta vir falar que, porque você tem que olhar com amplitude. Eu não vou falar palavrão aqui porque vai aparecer. Mas dá vontade de enfiar amplitude, sabe? Não dá pra olhar com amplitude. Ai, gente, desculpa, eu chorei. Falei, já é. Ou simplesmente pegar tudo isso e falar assim, nossa, que mãe guerreira. Te coloca naquele patamar. Um filho especial é pra uma mãe especial. É mesmo, então ora e faz jejum pra Deus te dar uma criança especial, né? Simples, não tenho nada de especial. A diferença entre eu e a Maria é que, na verdade, a gente encontra várias diferenças quando a gente fala de social e do de fora. A gente tá falando do de dentro aqui agora, que é a maternidade ou maternar. A diferença entre eu e a Mariazinha lá da quitanda é que eu não vou desistir de estimular. Mas tem uma parcela de mãe que desiste, gente. Desiste porque acha que não vai acontecer. E aí a prova, dentro do Invisibilidade do projeto de fotografia, tem acho que Cauã ou Cauê, não vou lembrar. O Thiago sempre fala dele, tem coisas lá. Ele é medalhista de... como é que chama? De vários esportes lá. E aí tem a bailarina. Gente, Vitória bailarina, é incrível. Quando eu chego em casa, que a gente recebe alta, chego em casa, eu coloquei alguns vídeos, né? E eu vi uma Vou chorar de novo. Eu vi uma fisioterapeuta. Eu falava, como assim fisioterapeuta? Então ela pode ser fisioterapeuta. Porque eu achava que ela ia viver ali, não ia saber o que é, sabe? A vida. E quando eu vejo, ela não vê porque não tinha condições, viu, gente? Daquela criança vir, olha. Então, assim... A nossa maternidade é de tudo muito incerto. Eu não sei se ela vai pegar uma gripe amanhã. Ela pegou um resfriado na escola. E aí descobriu que tinha uma bolsinha. Que essa bolsinha que tinha, ficava um leitinho ali dentro. Que ocasionou refluxo. Como ela tem lá os 2 buraquinhos do coração. Que tá super certo. Um já fechou, na verdade. Isso que impactava diretamente no pulmão dela. E qualquer resfriado nela é pneumonia. A questão, eu tô falando pro Léo agora, ela tomou um vento. Eu sei exatamente o momento que ela tomou o vento, que ela ficou resfriada essa semana. Sabe? Então, e aí eu já não quero sair com ela, já não quero eu sair pra não pegar nada da rua, pra não levar pra ela. Toda mãe tem medo? Toda mãe tem medo. Mas não é um ventinho de fim de tarde que vai acometer toda criança de pneumonia. A minha vai, cara. Sabe? E é com esse olhar que a gente olha, né? Tipo, desculpa, mas eu reconheço a sua maternidade, eu respeito a sua maternidade, o seu ser mulher, mas a minha maternidade atípica, ela traz elementos muito específicos que doem na gente.
Imagina! Os gêmeos, eles ficaram internados com pneumonia. Tem até cheiro de pneumonia. Você sente cheiro de pneumonia? Eles não são nem atípicos. Né? O nosso mais velho é atípico com autismo. A gente tem medo, a gente não sai com medo deles pegarem pneumonia de novo. É isso. Ficamos 2 semanas dentro do hospital. O Gael, um deles, teve que colocar um acesso debaixo do braço. Meu Pegar Deus. uma veinha do coração pra tomar um antibiótico direto. Então, assim, se a gente teve medo, imagina você. E a síndrome de Down, ela tem mesmo casos, assim, super específicos de doença pulmonar, cardiopata, imunidade. Então, é um medo constante, assim. Eu fiquei 1 ano sem receber ninguém, né? Eu não recebia tia, eu recebia uma tia, o resto eu falo, pelo amor de Deus, não vou receber. Aí eu falo, não vou. Porque a gente tá na pandemia, gente. Uma criança. Você quer o quê? Constatar se minha criança tem deficiência? Tem foto no Instagram. Você pode constatar, tem um texto lá falando que de fato ela é. Gisele, eu ouvi falar assim pra mim, você não precisa dizer pra ninguém que ela é síndrome de Down, ela nem parece. O que eu fiz? Várias fotos no Instagram que eu não sou obrigada. E a gente é de uma geração que escracha tudo, né? Ah, não, vamos trazer existência, minha filha. Nem esse negócio de esconder minha filha com deficiência. Me respeita, minha filha é linda, esperta, inteligente. Tem todo esse pesar? Tem sim. Tem toda essa dor? Claro que tem. Tem todo esse medo? Tem sim. Mas você aprende a valorizar os pequenos detalhes, como acertar 2 pernas numa calcinha, né? Como conseguir falar mamãe sem eu estimular ela a falar sozinha, como um beijo gratuito, um olhar que eu sei que é pra mim, não é que ela tá perdida. Tudo isso, gente. Eu posso morrer. Isso é muito, muito, muito intenso, assim. Porque eu consegui... Gente, eu achava que não conseguia... Ela nunca ia conseguir falar que me ama. Eu tinha essa certeza e foi o que eu mais trabalhei. Na estimulação, vamos falar que ama a mamãe, vamos falar que ama a irmã, vamos falar. E vou abrir um parênteses, vai chegar um momento que ela vai falar que te ama pra se safar de alguma coisa. Ela vai. Não, ela é dessas, ela dá beijo. Ela é dessas. Ela dá beijo. Eu lembro que com o Arthur com pequenininho. você pra roubar seu celular, pra roubar o celular do Léo, ela vai lá e beija o Léo, e pega o celular. O Arthur, qualquer coisinha que ele aprontava, eu ia, pegava, sentava ele, conversava, olhando pra ele. Depois, o que você fez não é legal, isso aqui é errado, isso aqui não... Enfim, você entendeu? Então toca aqui. Aí, às vezes, quando fazia alguma coisa, sabia que ele fez, vamos conversar, ele já fazia assim. Aí teve um belo dia, do nada, papai, te amo. Assim, filho da puta, você nunca tinha falado eu te amo, e vai falar justamente agora? Tá bom, me dá um abraço e... E aí, o que você faz? Você se rende. Você se rende. E é o tipo de coisa que vai além. Eu me via nesse momento, quando ele vai falar que me ama, ele vai falar assim, utilizando disso. E hoje, não só ele, os 4 são ligeiros. Aí estão aprontando, de repente vem cá, dá um abraço. Fala, filho, não, você vem falar que te amo. Aí vem a Helena também. Te amo, papai. O autista, ele não tem sentimento. O autista, ele é frio. Todo mundo fala isso, né? Tem um... Né? Eles não têm essa coisa de sentimento. Imagina. Arthur é ligeiro. Ele sabe quando ele tá errado e quando ele vai dobrar a gente. Olha, ele é muito na verdade, eles são bem inteligentes, né? Muito. Eles são muito ligeiros. Ele fala assim, imagina, ele demonstra, ele sabe demonstrar o amor dele. A gente sabe quando ele... Porque realmente, ele do nada, ele vem, abraça, beija, eu te amo. Ele é muito carinhoso, extremamente... É aquele lance, né? O autista, ele é frio. Ele não demonstra sentimento. Então, o nosso é outro tipo de autista. Tá fora da curva. Tá fora da curva. Aí as pessoas falam assim, ele não é autista. Aí até explicar que o autismo é um espectro que vai desde o azul quase branco ao azul quase roxo. Existem inúmeros tons ali que esses tons identificam um tipo. Quem conhece um autista, conhece um autista, que não pode se definir o autismo através de uma pessoa, de uma criança que está no espectro. Às vezes o que o meu faz, o outro não faz. Às vezes o que o meu vai fazer, o outro faz melhor. Sim. Né? Então, o olhar nada empático das pessoas, né? De simplesmente rotularem e definirem. É isso e pronto.
Sim. né? É o caso da síndrome de Down. Uhum. Né? Quando a gente encontra alguma pessoa com síndrome de Down, eu não conheci ninguém que seja síndrome de Down criança. Porque tinha não apenas a vergonha, mas sim a falta de acessibilidade. Uhum. Então, a grande maioria das famílias escondia seus Sim. deficientes em casa. Uhum. Então, E perdiam eles mais cedo também. Também. E eu não me lembro de conviver com pessoas com deficiência na minha infância. Uhum. E agora, adulto, é a coisa mais comum de você encontrar, né? E os nossos filhos estarem em contato com pessoas com deficiência mostram para eles que é um mundo Exatamente. que em algum momento da vida vai estar em contato. E muitas pessoas hoje, quando falam assim, não pode ter escola regular para pessoas com deficiente, como teve esse ano. Aham. Como não? Se a gente aprende através das diferenças, de fato, né? Entendeu? E quando vem de um alto escalão, de alguém de extremo poder e relevância falar algo tão esdrúxulo, dá voz a pessoas ignorantes atrapalha no mundo todo. os demais da sala. Não, eu lembro da fala do presidente, que atrapalha os demais da sala, né? Acaba incomodando. O que foi? Acaba atrapalhando, não sei se foi o presidente ou o ministro, acaba atrapalhando as outras pessoas da sala de aula e etc. Eu fui numa escola e eu falei disso também, que eu fui falar justamente sobre inclusão e eu falei exatamente isso. Como é que pode, né? Se uma pessoa tem um poder de autonomia tão grande de falar isso, é retroceder, né? Uhum. É segregação, né? E aí a gente tem... Deixando registrado a importância, sim, da APAE, de outras instituições. Sim. Mas, além disso, né, o convívio de pessoas com deficiências e pessoas com não deficiências é primordial para ambas as pessoas. Sim. Porque uma vai puxando a outra. Exatamente. Vai criando sensibilidade nas outras pessoas, entendendo as limitações das outras e respeitando essas limitações, o que é importante. É isso. Aline, é o seguinte, eu só queria dar uns recadinhos aqui pro pessoal. Uhum. Falar dos nossos patrocinadores, que agora a gente tá muito chique. Gente. Estamos. O negócio aqui tá fluindo, eu tô gostando muito disso. Eu queria falar da Maloca. A Maloca é uma loja que vende roupas e acessórios. Deixa eu pegar aqui a fala. A Maloca, ela tem em sua essência 3 pilares: arte, conscientização e moda. Seus ideais estão ligados diretamente com a valorização dos diversos movimentos artísticos como skate, grafite, tatuagem, hip hop, entre outros. Possui o objetivo de contribuir com a valorização da cultura vinda das periferias, subúrbios e aqueles que fazem acontecer. Grandes talentos com muito a ser mostrado, mas muitas vezes marginalizados e discriminados pela forma de se vestir, de falar, pelo lugar de onde vivem, cor da pele, e não julgando por sua habilidade e capacidade. A Maloca tem a oferecer não apenas peças de roupas, mas uma forma de expressar a sua paixão pela arte e um grito de basta contra toda forma de discriminação, isso acompanhado de muita personalidade, autenticidade e estilo. É o que o Papo de Pai Podcast também acredita e vai de encontro a uma parentalidade presente, afetiva e consciente. Então a Maloca está aqui com a gente agora nos apoiando e é incrível. Eu teria um presente da Maloca pra você, só que não deu tempo de chegar. Que palhaçada. A Maloca é de Curitiba. Gisele, como é que você deixa um negócio desse? A Maloca é de Curitiba e estão nos apoiando a partir de hoje. Então é muito bacana. Então um beijo grande no Júnior, que tá acreditando no nosso projeto. Júnior, eu vou te passar meu endereço. Sim. E entraremos em contato, pode ter certeza. Temos também o apoio da Sentidos e Cores. Sentidos e Cores é uma empresa especializada em oferecer produtos e soluções pensados no desenvolvimento, aprendizado, independência, diversão, conforto, segurança e principalmente itens de identificação e inclusão. Sua missão é exatamente transformar as rotinas e desafios diários das crianças, sejam elas típicas ou atípicas, em um processo mais prazeroso e propício à aprendizagem. A Sentidos e Cores possui todo um cuidado na escolha de seus produtos, para que além de serem de qualidade, eles possam oferecer segurança ao mesmo tempo que sejam acessíveis aos pais.
possui também um serviço... Perdão. Possui também um serviço humanizado, o que permite uma aproximação e acolhimento de todos os clientes. Conheça mais através do Instagram Sentidos e Cores. Então eu tenho um pequeno presentinho para você da Sentidos e Cores. Sentidos e Cores chegou. Esse deu tempo de chegar. Pode abrir? Pode, claro. Ai, que graça, gente. Tô me achando agora. Alguns... Deixa eu virar aqui, que eu sou desastrada. Alguns dos produtos. Ai, que legal. Entrei numa briga por causa da fita do síndrome. Ah, que incrível! Não acredito, Daisy, amiga, olha isso daqui. Ai, olha, que fantástico. Ai, gente, tô muito feliz. Olha, tem bottom. Vocês não sabem quanto eu gosto dessas coisas. Que incrível. Tá vendo, Léo? Vou te dar um bottom se for do seu carro. Cachorrinho, ele é sensorial. Não, a minha amiga é mãe de autista. Ai, que olha bacana. que incrível. Amei, gente. Tô apaixonada. Como é que é o nome mesmo? Sentidos e Cores. Ai, vocês são fofos, Sentidos e Cores. Nossa, eu amei. Tô apaixonada. Que incrível. E além das Sentidos e Cores, também temos o apoio do Amor em Pote. Amor em Pote eu faz comi a doces geleia. e geleias artesanais. E o Amor em Pote tá no Delícia. Instagram, Amor em Pote E, com 2 E's no final. E claro, tem também um presentinho pra você. Thiago Ribeiro, na sua cara. Ó, Olha! Que delícia! Banoffee. Uhum. Nossa, esse povo é muito chique, gente. Quando eu volto? Né? Não. tem esse pequeno detalhe. Gostoso. Ai, eu amo coisa de banana. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que eu vou estragar o negócio, gente. Pronto. Que gostoso, gente. Obrigada, nossa. E vai estar aqui na descrição do episódio também todos os links da Maloca, das Sentidos e Cores e do Amor em Pote. Um podcast desse, gente, que mima a gente desse jeito, o que a gente... E a gente já tá começando a se caminhar pro final do nosso episódio. E eu queria fazer um pedido para você. Uma sugestão de conteúdo. Seja livro, série, filme, algo que você queira compartilhar sobre síndrome de Down ou qualquer outro assunto que seja pertinente que você queira compartilhar com a eu gente. ia indicar o livro, mas será que eu posso indicar conteúdo? Fique à Eu vou vontade. indicar o Lagarta Vira Pupa, vocês já viram? Sim, Então eu sim, vou indicar, incrível. elas são incríveis, a Andréia é uma mulher muito séria, acabou de ser eleita, incrível também, fantástica, sabe? Vou indicar o conteúdo que eu tenho muita coisa bacana lá, que eu pego de lá, que eu ouço mesmo, que eu vou esmiuçando ali. E tem um outro projeto que é uma parceria também do Invisibilidade, que é o Caminhos com Manu, Iniciativa Kids também, que propõe ali a interação de famílias típicas com não típicas, né? Que é incrível também. Depois vocês colocam aí os arroba, que eu não sei fazer isso não. Coloco, depois Mas coloco. Iniciativa Kids e Lagarta Pupa. Lagarta Vira Pupa, perdão. E o livro? Então, gente... Já que trouxe, por que não falar dele? Há contradições, mas até onde eu li outros dela, mas até onde eu li ela fala bastante um pouco mais do começo da carreira dela e etc. Mas eu acho importante, por exemplo, para quem não tem esse tipo de consciência, para você, pessoa não branca, por exemplo, pessoa não negra, por exemplo, quer se inteirar para não falar besteira na rodinha, né, no debate, na roda de conversa, acho importante ler, porque ela fala bastante desse lugar, né, como ela entendeu que ela estava invisibilizada. Como ela entendeu que as pessoas viam mulheres pretas com certo, né, que o feminismo negro não era o mesmo que é o feminismo branco, que a mulherada, que os interesses não são os mesmos e que a gente aprendeu a falar e tomar esse lugar para si. E Djamila Ribeiro é incrível, Ela é né? fantástica, né? Que mulher incrível. Tudo que ela se propõe a fazer, eu ainda não li esse, tenho certeza que é Eu li ótimo o Feminismos Plurais. Tenho. Eu gosto desse. Até onde eu li, eu gostei bastante. Vou terminar essa semana, inclusive. E uma coisa que você falou em relação anteriormente, em ser chato, eu tenho... Não sei se você conhece o Tadeu França. Não sei. É um homem preto, tem 2 filhos, ele é ativista da causa... Rio de Janeiro? Não, ele é aqui de São Paulo. Ah, então não. E é o chato da roda. Ele se intitula como chato da roda. Porque sempre ele falava sobre letramento racial, as pessoas nossa, que chato pra De caramba. novo. Né? Não fala isso perto do Tadeu, porque... Então, assim, já que já me chamam de chato, você é o chato da roda.
E já que é pra ser o chato, você é insuportável, né? Então... Insuportável. E que todos sejamos, né? Agora uma missão pra você. Pegar seu WhatsApp, abrir, escolher um pai ou uma mãe e convidá-lo pra vir conversar aqui com a gente. Em um episódio futuro. Legal. Tem uma menina que tá se movendo bastante também em Carapicuíba. E muito limitada também, inicialmente. E agora ela... Gosto dos posicionamentos dela. O nome dela é Daisy. É uma mulher branca. Na causa de pessoas com deficiência. O filho dela é autista. Também tá lutando pelo básico, né? E ela é fantástica. Eu acho que seria bacana você... Eu passo pra você? Não, você manda um áudio pra ela agora. Ah, que maravilhosa. O compromisso é ao vivo. É aniversário dela. Não, aniversário dela lembrando hoje. que não necessariamente ela tem que aceitar o convite. O importante é o compromisso de você estar fazendo essa ponte. Sim. Oi, amiga, tudo bem? Amiga, feliz aniversário. Depois te dou feliz aniversário melhor e mais bonito. Mas eu quero te convidar para um podcast. Tô aqui, ó, tipo, não é ao vivo ainda, mas será. Não vai, mas vai passar. É ao vivo agora. É ao vivo agora. Para te convidar para o podcast... É o Papo de Pai. Papo de Pai Podcast. Por que eu achava que... não, já entendi. Papo de Pai Podcast do YouTube, que eles são incríveis, amiga. Eles são incríveis. Eu chorei aqui igual uma criança condenada. Mas é isso. Eu não sei se ela responde não, porque ela tá trabalhando, viu? Ela precisa responder? Não. Ah, O importante é o compromisso de fazer essa ponte. Ela é maravilhosa. Porque às vezes tem uma pessoa que é maravilhosa que vai lhe indicar... você busca tal... X pessoa. Aí tá, eu vou mandar mensagem. Mas não vai ter a mesma reciprocidade se você fizer essa ponte, é igual né? quando eu vendia curso de inglês, quando a pessoa indica. Indica lá você. Depois eu falo, olha, o fulano falou com você. É, bem isso, né? Agora, pra finalizar, a gravação da cápsula do tempo. Em algum momento, as suas filhas vão estar procurando na internet pra saber o que a mãe delas estão falando nesse mundinho virtual. Então, pode ser uma mensagem individual para Maria ou para Isa, ou uma mensagem para as duas junto, mas olhando para aquela câmera. E tá tudo bem se emocionar e o choro é livre. Eu já chorei. Hoje a minha cota já foi. Eu assisti alguns podcasts de vocês, né? E eu vim pensando, gente, o que eu falo, né? Você não tem ideia. Mas quando chega aqui é muito diferente, né? E conversando tudo que a gente falou aqui... E aí eu falo para as duas, eu não falo só para Isadora, né? Que de verdade eu queria muito, muito mesmo que elas pudessem usufruir de tudo que eu tô fazendo aqui. Que tudo é por elas. Eu não... Nada do que eu tô fazendo aqui de às vezes deixá-las lá, né? Sem dar atenção, às vezes, muitas vezes, com compromisso, sem conseguir focar ali nelas. É tudo para que elas tenham uma vida melhor. Nenhuma das minhas movimentações até aqui foi pensando só em mim. Foi pensando nelas. Em trazer possibilidades e abrir oportunidades, tanto uma quanto a outra, sem menor, sem maior, no mesmo tamanho, assim. Porque Maria ainda é uma menina preta, né? Então elas estão, talvez não seja, né, do mesmo recorte de deficiência, mas Maria é uma menina preta que vai passar, infelizmente, ainda pelas coisas que eu passei. Então, para tornar isso um pouco mais leve, para empoderar elas, para que elas se fortaleçam em mim, e se vejam em mim que eu fiz algo para que o futuro delas mudassem. Maravilha, né? E a história, a gente prepara filhos melhores para o mundo, ao mesmo tempo que a gente está mudando esse mundo para acolher nossos filhos, né? Não é muito louco? É muito louco, né? É bem... É triste até, né? Tem uma tristeza nisso. Assim, pode até ser pretencioso demais, mas... Falei isso esses dias. Mas é isso. É sobre isso, né? Fico até reflexiva. Mas a gente tá no caminho certo. E tenho certeza que... Gente, questão de ser nem o que eu vou fazer da minha vida. Acordo amanhã e falo, gente, era isso mesmo? E se a gente for viver de arte na praia? Lá em São Sebastião? O importante é ter alternativas, né? Então, eu falei pro Thiago, vou colocar um chapéuzinho lá vou cantar ali no Caçador de Carapicuíba, ver se eu consigo R$2, 3, porque se nada der certo, né, a gente tem talento natural. Já é alguma coisa.
Querida, muito obrigado. Eu que agradeço, muito, gente. muito feliz. Não que sabia bom que ia me saiu. emocionar tanto, gente. Que bom que deu certo. Nossa, eu também. E foi incrível. Foi incrível, foi fantástico. Gisele, você é fantástica. Você tá aí participando, não, mas eu olho, as suas reações são fantásticas. Fundamental você aqui. Não vai ser surpresa se muito em breve tiver um microfone aqui do lado também. Gosto. Ia ser legal. Ó, você fala, imagina eu. A gente faz o nosso. É papo de pai, né? Papo de mãe podcast. A gente arrebenta o Por que negócio. não, né? E é isso. Gratidão. Eu que agradeço. Pra finalizar, deixa os seus arrobas. Como a galera te encontra. Eu sempre dou uma confusão. Mas é @Aline Gonçalves com Z. E @Invisibilidade, né? Aline Gonçalves com Z e Invisibilidade. E @T21 Mães de Luta. Eu deixo tudo na descrição também. E é isso. Muito isso, obrigado. gente. Fico muito feliz. Obrigado pela participação. Dá um beijo Eu nas que meninas. agradeço. Doce. Tamo junto. Tamo junto. E é isso, gente. Já curte, compartilha, comenta. Se você tá numa plataforma que permita tudo isso, não economize. Faça todos esses nossos pedidos, tá bom? Um beijo grande no coração e até a próxima.